Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das perguntas mais importantes do nosso tempo. Uma daquelas questões que, no fundo, explica por que o mundo é tão dividido entre quem tem muito e quem tem pouco. Pois é, por quê, né? Porque alguns países conseguem atingir um nível de riqueza, de bem-estar incrível, enquanto outros parecem que ficam patinando, presos num ciclo de dificuldade. Para a gente tentar entender isso, vamos olhar para o problema usando duas lentes, duas teorias que enxergam o mundo de jeitos completamente diferentes. Então esse aqui vai ser o nosso roteiro. Primeiro, a gente apresenta essas duas grandes correntes de pensamento. Depois, vamos colocar uma contra a outra para ver como cada uma entende a economia global. Aí a gente investiga o que cada uma aponta como a causa do subdesenvolvimento para então analisar as soluções que elas propõem. E no final, claro, uma reflexão. Qual desses caminhos faz mais sentido hoje em dia? Vamos nessa? Ok, vamos começar a desvendar isso. Para começar, é fundamental entender como funcionam essas duas visões de mundo. Pensa que são como dois pares de óculos, sabe? Cada um que a gente coloca revela uma imagem totalmente diferente da mesmíssima realidade econômica. De um lado, a gente tem o que se chama de economia padrão, aquela que está nos manuais mais famosos, de autores como Gregory Mankiw. A ideia central aqui é que existem leis econômicas universais que valem para qualquer país. Nessa visão, o subdesenvolvimento é tipo um estágio inicial, sabe? Um ponto de partida que, com as políticas certas, dá para superar. Do outro lado, tem o estruturalismo da CEPAL, uma teoria que nasceu justamente aqui, na América Latina, para pensar os nossos problemas. Essa galera diz que a história pesa, e muito, e que o lugar que cada país ocupa na hierarquia mundial é decisivo. Para eles, o subdesenvolvimento não é uma fase, é uma estrutura, quase uma posição fixa nesse sistema global. E é exatamente aqui que o debate começa a pegar fogo. Essa diferença de visão leva a gente para uma pergunta crucial. Afinal, a economia do mundo é um grande mercado aberto, um campo nivelado, onde todo mundo compete de igual para igual, ou é um sistema que já tem cartas marcadas? A visão padrão aposta tudo numa ideia muito poderosa, a da vantagem comparativa. A lógica é bem elegante, na verdade. Se o Brasil é ótimo em produzir soja e a Alemanha é ótima em fazer carros, o melhor para os dois é que cada um foque no que faz de melhor e depois eles troquem entre si. Nesse cenário, o livre comércio seria um jogo em que todo mundo sai ganhando, aumentando a prosperidade geral. Aí chega a CEPAL e fala, peraí, e se o campo de jogo não for nivelado? Eles propõem um modelo que ficou conhecido como centro-periferia. Os centros seriam os países já industrializados que não só produzem tecnologia, mas também dão as cartas, ditam as regras. A periferia, onde estaria a América Latina, se especializa em vender matéria-prima e com isso se torna dependente, tanto tecnologicamente quanto economicamente. Para os estruturalistas, isso não é um jogo entre iguais, é uma estrutura de poder. Bom, se as visões sobre como o mundo funciona são tão opostas, é claro que os diagnósticos sobre a origem da pobreza também vão ser, né? Então, o que cada uma dessas teorias aponta como o verdadeiro culpado, o principal obstáculo para o desenvolvimento? Para a economia padrão, a resposta, na maioria das vezes, está dentro de casa. O problema seriam os entraves internos, a produtividade dos trabalhadores é baixa, as leis não são muito claras, ou existem as tais falhas de mercado. O que é isso? Bom, pode ser um monopólio que não deixa a concorrência acontecer, ou a poluição que uma fábrica gera e ninguém paga a conta. A solução, portanto, seria arrumar a casa, fazer os mercados funcionarem direitinho. Já a CEPAL apresenta um diagnóstico que vem de fora para dentro. E aqui está a sua tese mais famosa de todas, a deterioração dos termos de troca. A ideia é a seguinte: com o passar do tempo, o preço daquilo que a periferia vende, tipo café, soja, minério, tende a cair se comparado com o preço daquilo que ela precisa comprar do centro. Máquinas, tecnologia, carros. É como estar correndo numa esteira que não para de acelerar. É preciso correr cada vez mais só para conseguir ficar no mesmo lugar. E essa ideia, que foi brilhantemente defendida por Raul Prebisch, o grande nome da CEPAL, tem uma lógica por trás. Pensa só, quando a renda das pessoas nos países ricos aumenta, elas não necessariamente compram o dobro de café, mas com certeza querem trocar de celular por um modelo mais novo. A demanda por produtos básicos não cresce na mesma velocidade que a demanda por tecnologia. E o que isso quer dizer na prática? Que a periferia precisa exportar cada vez mais sacas de café para comprar o mesmíssimo trator. É uma transferência de riqueza que acontece de forma silenciosa, constante, uma verdadeira armadilha estrutural. Com diagnósticos tão diferentes, as receitas para o sucesso são, como era de se esperar, o dia e a noite. De um lado, a confiança total no mercado. Do outro, a grande aposta no Estado. Então, como é que se sai da pobreza? E aqui está a grande virada. A economia padrão receita um tratamento focado em arrumar a casa. O governo deve garantir estabilidade, proteger a propriedade, investir em educação para aumentar a produtividade e, claro, abrir a economia para o mundo.
A intervenção do Estado tem que ser mínima, cirúrgica, só para consertar uma coisinha ou outra. Já a CEPAL vira essa lógica de ponta cabeça. Para eles, se deixar o mercado solto, a dependência só aumenta. O Estado precisa ser o grande protagonista, planejando a economia e protegendo a indústria que está nascendo com uma estratégia bem ousada. E essa estratégia ficou famosa pelo nome de industrialização por substituição de importações, ou ISI. Como é que funcionava esse plano na prática? Era quase uma receita de bolo. Primeiro, o governo identificava quais produtos industrializados o país mais comprava de fora. Segundo, criava barreiras para dificultar a entrada desses produtos, tipo impostos de importação bem altos. Terceiro, dava crédito barato e outros incentivos para empresários locais começarem a fabricar esses produtos aqui dentro. E o objetivo final? Criar uma indústria nacional forte, que não dependesse tanto do resto do mundo. E olha, isso aqui não ficou só no papel, não. No Brasil, as ideias da CEPAL foram praticamente a trilha sonora do desenvolvimento na metade do século XX. O plano de metas do presidente Juscelino Kubitschek, aquele do lema 50 anos em 5, foi a pura encarnação do pensamento cepalino, um esforço gigantesco liderado pelo Estado para construir estradas, usinas hidrelétricas e, claro, muitas indústrias. A criação da Sudene, para pensar o desenvolvimento do Nordeste, com o grande Celso Furtado à frente, também bebeu direto dessa fonte. Certo. Depois de toda essa viagem por duas formas tão diferentes de ver economia, a gente chega na grande pergunta, né? Qual dessas bússolas ainda aponta para o futuro? No fim das contas, todo esse debate super complexo pode ser resumido a esta questão aqui. A pobreza é simplesmente um estágio inicial, uma fase que se supera com mais produtividade e mercados funcionando bem? Ou ela é uma posição consolidada, uma condição que a própria arquitetura da economia global impõe e que só pode ser superada com uma ruptura, um plano liderado pelo Estado? A resposta que um país dá para essa pergunta define absolutamente toda a sua estratégia de desenvolvimento. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. No mundo de hoje, com cadeias de produção espalhadas pelo planeta, com empresas de tecnologia valendo mais que gigantes do petróleo, será que aquela velha divisão entre quem vende matéria-prima e quem vende produto industrializado ainda é o que define o destino de uma nação? Ou será que as regras do jogo mudaram tanto que nenhuma dessas duas grandes teorias conseguiu prever? A discussão, como dá para ver, está mais viva do que nunca.